Salve pessoal, beleza? Jefferson na área, mais um dia, mais um vídeo. E aqui, primeiro eu vou deixar esse cara falar, é um corte que eu tô fazendo. O meu canal não é de cortes, mas tudo, tanto no trade quanto no poker, sempre o meu mestre ali, né? E você pode ter o seu também, não tem problema nenhum. Ele sempre fala o seguinte: 80% é mental e apenas 20% é a parte técnica, entendeu? Então, esse cara vai falar uma coisa que, pra mim, acho que muda a chave. E na próxima vez que eu for pro game, seja lá onde for, é exatamente esse pensamento que eu vou levar. E aí, para acabar de vez com qualquer tipo de dúvida, entendeu? Eu sei que o último vídeo que eu fiz foi o Nós, o Pistoleiro, não deveríamos ter piedade. De repente, eu caí até aqui pesquisando sobre algumas coisas. Eu caí aqui no podcast, a Deriva Podcast. Esse cara aqui é o jornalista Lester Cavalcante. E ele está falando sobre um livro chamado O Nome da Morte, que conta a história do maior matador do Brasil, que eu acho que ele tem quase 500 mortes. Então, impactado pelo texto, nós do Pistoleiro não deveríamos ter piedade, né? O cara que fala a história real de um pistoleiro e conta nesse livro, né? É realmente algo que mexeu comigo de uma forma muito. Ó, o livro é esse aqui, ó. O Nome da Morte. Faço questão de fazer a divulgação. É, tudo baseado 100% em fatos reais, tá bom? Aqui, ó. Pela primeira vez no Brasil, um livro-reportagem conta a história da vida de um pistoleiro que matou quase 500 pessoas em 35 anos de profissão, mas está vivo e livre pelo país. Seu nome é Júlio Santana e é Júlio Santana mesmo. Se você puder, acho que eu vou deixar aqui no link na descrição sobre se você gostou disso e quer se aprofundar um pouco mais nesse tipo de assunto, entendeu? Enfim, tá aqui a minha recomendação, Lester Cavalcante, é a Deriva Podcast número 179, com o Arthur Petri, né? Enfim, eu quero, muitas vezes, até o Thomas fala, né? Você vai ter uma aula de 1 hora e meia, 2 horas. Esse aqui tem 2 horas, 22 minutos e 51 segundos. Mas às vezes é 1 minuto ou uma frase curta que o cara fala e te dá um insight para mudar a sua vida para sempre, tá ligado? Eu sou muito. Meu lema é verdade, simplicidade e objetividade. E aí, um trabalho jornalístico que fala a verdade é uma coisa que realmente me chama muita atenção. Eu realmente estou disposto a, num futuro, não agora, comprar esse livro aqui e outros desse autor. O que mais que eu posso falar, cara? Não tem o PDF dele, ok, não tem problema. E a parte do insight, inclusive que eu tô com essa dualidade na minha cabeça. Agora eu tava, né? Eu acho que agora eu consegui o método, o antídoto para. Acredito que nunca mais fazer isso. E aí eu quero compartilhar, né, isso com você que está aqui no meu canal, para que eu tinha falado sobre habilidade técnica e mindset, né? Tinha que falar que o mindset é 80%. Então, baseado nesse mindset aqui, velho, porque chega no final do podcast, o cara fala assim: pô, você conversou com um pistoleiro, o cara tem mais de 500 mortes. O cara foi te relatando como ele começou a vida de um cara que foi matando pessoas, tá ligado? E aí você também não se afeta nisso. E aí, olha só a resposta dele, e essa resposta mudou o meu game. Mudou o Albert Einstein fala, né, que uma mente que se põe uma nova ideia nunca volta ao seu tamanho original. É aquela ideia que faz assim, ó, paf! E talvez seja um ponto de inflexão. Talvez não, com certeza, desde cara, acho que vai ser um ponto de inflexão na minha vida. E para enterrar de uma vez por todas com esse bando de pensamentos que, que me apavoram quando eu tô diante do perigo, assim, né? Ou diante do trade, quando eu entro na zona de guerra, né? Entro no campo de batalha, não vai ter mais nenhum pensamento por causa desse cara aqui e por causa de outros estudos também, né? Tanto do texto quanto de outras coisas. Mas, basicamente, isso aqui se resume tudo, todo o meu pensamento e toda a filosofia pelo qual eu vou alicerçar a minha rotina, né? Tanto pro poker
quanto para o trade e quiçá para a vida também, né? Mas principalmente para as atividades que envolvam risco. Então vou dar o play aqui, eu achei muito forte, muito impactante e tem esse é aquele quando você peneira, né, e você joga um monte de areia fora e você pega a sua pepita de ouro. Então, para mim, dentro do meu contexto, essa é a pepita de ouro que eu acredito que eu estava procurando e encontrei. Segundo livro, chamado Viúvas da Terra, que é um livro que eu escrevi sobre violência agrária no Brasil, assassinato de agricultores pelo Brasil. Como geralmente quem vai para o confronto com madeireiros, fazendeiros, são os homens, né? São eles que morrem. Uhum. Daí ficam as mulheres. Daí eu fiz esse livro com esse título, Viúvas da Terra, que eu mostro muito essa questão a partir do olhar das mulheres, das viúvas. E teve uma situação em que eu estava apurando uma história no interior do Pará, numa cidade chamada Marabá. Estávamos eu e um fotógrafo, né? O Jandoari Simões, um grande amigo. A gente estava lá e eu entrevistando uma das viúvas, né, que era uma mulher bem mais esclarecida do que geralmente elas são, né, naquela região muito distante, pobre. E eu falando com ela, e ela me falou, né, como foi tudo, como mataram o marido dela. E eu queria uma foto que demonstrasse aquela dor dela, entendeu? E que não fosse aquela foto óbvia da viúva segurando a foto do marido morto. Uhum. E aí ela me disse que fazia muito tempo que ela não ia ao cemitério. Aí eu falei, a senhora toparia ir lá com a gente? Pra fazer a sua foto lá? E ela não queria ir. Ela falou, mas me dói tanto ir lá, ver aquele túmulo, não sei o quê. Aí eu falei, a senhora sabe, a senhora entende um pouco do trabalho da imprensa, a senhora sabe que a imagem é muito forte. Uma foto nacional seria muito importante pra gente, isso aqui. Aí ela topou ir. A gente foi lá, ela estava lá limpando o túmulo dele, né? E aí chegou lá, tinha um monte de folha seca, areia, sujeirinha assim, e ela passando a mão assim, limpando, né? E aí a gente fez e aí ela acabou de limpar, apoiou assim no túmulo, baixou a cabeça e começou a chorar. Na hora que ela fez isso, eu olhei pro fotógrafo. Eu falei, a foto é essa agora. Aí ele fez a foto dela, né? Uhum. E essa foto saiu, eu fiz a matéria sobre isso antes, depois fiz o livro, né? E essa foto está no livro e está na matéria. Depois a gente levou ela em casa, né? Eu tinha alugado um carro, levamos ela em casa. Tem uma cena muito legal, essa mulher, Dona Maria João da Costa, teve um momento lindo. Eu ia na casa das viúvas todas, né? E como eu sei que são pessoas muito pobres, eu sempre levava uma cesta básica para dar para elas, né? E aí, na hora de dar a cesta básica para ela não quis. Ela falou assim, você vai encontrar pessoas que precisam disso muito mais do que eu. Uhum. Eu insisti, ela não aceitou. E de fato eu encontrei gente, né, muito mais pobre do que ela nessa apuração, nesse trabalho. Mas enfim, fizemos esse trabalho e aí voltamos pro hotel. Eu estava no hotel lá em Marabá, né? E aí, um calor dos infernos, chegamos no hotel, deixamos as coisas no quarto e fomos para a piscina. Eu e meu amigo fotógrafo, João Duari. Dentro da piscina, já, né, ali relaxado, conseguimos aplacar o calor. E aí eu me liguei em tudo que aconteceu, né? Uhum. E eu falei para ele, cara, a gente é dois animais, cara. Olha o que a gente fez. A gente leva a mulher pro cemitério para causar toda aquela situação nela, aquela emoção nela, para que na hora que ela tá externando a dor, chorando, a gente ter a imagem, bicho. A gente é muito desumano, cara. Aí ele falou, mas fica ligado que é essa frieza que faz teu trabalho ter o resultado que tem e para futuramente, quem sabe, causar algo positivo na vida dela. Uhum. Aí ele me mostrou, né, que, de fato, né, se não tiver essa frieza na hora do meu trabalho, o resultado do que eu fizer vai ser certamente não tão bom, né, quanto seria, quanto é, com essa minha frieza, né, entre aspas, o que também pode ajudar a vida da pessoa, né? Sim. Então, assim, é uma coisa bem complexa aí, né? Tu faz terapia? Tem... Beleza, aí o podcast ele continua. Como a minha vida continua, como você, meu amigo,
sua vida também continua, mas dorme com essa, né? Como diria aqui no Rio de Janeiro. Então, todo sentimento de dúvida do pistoleiro deveríamos ter piedade ou não, a minha resposta, Jefferson Cleito, com 39 anos, aqui para vocês, no dia 17/6, que é uma segunda-feira de 2024, é a seguinte: o trabalho ele tem que ser executado. Ficar pensando não vai te ajudar. E a minha conclusão já era antes e agora existe esse direcionamento mais ainda. Porque se você olhar no texto, nós o pistoleiro não deveríamos ter piedade, você vai ver que o pistoleiro ele não queria matar e ele foi esbofeteado, ele foi xingado e ele foi, como é que eu posso dizer? Enfim, não foi ele que provocou a guerra, entendeu? Mas ele deveria ter terminado. Quem sabe se ele terminasse essa, no meu exemplo do vídeo anterior, eu coloquei, cara, vamos supor que o cara matou 35. O cara que esse rapaz aqui, ó, entrevistou, matou 500. Entendeu? Então eu ainda chutei por baixo aqui, ó. O nome do livro é esse aqui, ó, O Nome da Morte. A história real de Júlio Santana, um homem que já matou 492 pessoas. Então existe mesmo alguém no mundo que fez isso, cara, com 492 pessoas. E segundo o relato aqui do podcast, desse cara que entrevistou ele por 7 anos, simplesmente ele parou, entendeu? Ele decidiu parar e parou. E até foi perguntado, pô, você acha que ele mataria de novo? Cara, só se fosse assim, se alguém entrasse na casa dele para fazer alguma maldade, obviamente ele mataria, entendeu? Ou seja, tudo depende do contexto. Por exemplo, o pistoleiro, se ele não tivesse... tudo bem, ele decidiu não mais fazer o trabalho dele, né? Não estou mais nem julgando isso. Tudo bem, ele decidiu não fazer mais. Se se o mexicano, né, não tivesse tentado contra ele, né, chamado ele pro duelo, ele jamais teria ido, entendeu? Então, a minha cabeça é uma só, velho. Eu sei que, é igual esse jornalista, ele falou, foi meio, a princípio, desumano o que ele fez, de levar a viúva, e ela meio que chorou as dores de novo, e ele tirou foto, e meio que se aproveitou disso para fazer o trabalho, entre aspas. E aí o amigo dele, né, de forma brilhante, fala, velho, você precisa dessa frieza, porque determinados trabalhos precisam ser feitos, tá ligado? O trabalho tem que ser feito. E aí você pode pegar essa história e essa foto e mostrar para um número muito maior de pessoas. Que elas vão se compadecer daquilo, e aí você vai criar uma ponte, entendeu? De ajuda muito maior do que você ficar com esse falso moralismo ou essa coisinha, eu não vou sujar a mão e tal, que não sei o quê. E de repente você não está ajudando ninguém, porque você não está divulgando, no caso do jornalista, a matéria como ela tem que ser divulgada. Então, algumas coisas não são bonitas. A vida é bela? Eu acredito que sim. Eu acredito que a vida é bela. Mas eu acredito também que determinados trabalhos você vai ter que sujar a mão para fazer, entendeu? E você tem que fazer isso, entendeu? Não tem para onde correr. Então, já que você vai fazer esse tipo de coisa, que faça bem feito, entendeu? Porque esse cara, eu acho que num primeiro momento ele pode ter feito uma coisa meio feia, né? Não é bonita, porém necessária. Eu acho que esse é o grande lance, né? Para que eu não me sinta com o coração dividido. É um mal necessário. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Para ter uma medalha de ouro, tem que ter uma medalha de prata e um de bronze. Não tem ouro para todo mundo. Aquela menina mais bonita, ela vai ser do melhor cara. Seja o melhor cara, entendeu? Quando for executar o teu trabalho, execute o seu trabalho. Não fique pensando, blá blá blá. Não. Isso tudo já foi pensado. E você tem que ver que isso vai trazer um bem maior no longo prazo. Talvez ali naquele momento seja feio,
mas é o que tem que ser feito. Então, acho que isso encerra qualquer tipo de dualidade ou de pensamentos. Então, respondendo ao título, nós, o pistoleiro, não deveríamos ter piedade? A resposta é sim. Enquanto você for pistoleiro, não tenha piedade. Mas, óbvio, como ser humano, não fique nessa vida para sempre. Mas caso tenha que ser desse jeito, que você faça a coisa certa. Não fique pensando no que vai acontecer nem nada, porque senão você não vai durar muito nisso, né? Então, sei lá, determinados ofícios não são bonitos, mas eles são necessários e tem que ser feito. E tudo que tem que ser feito tem que ser bem feito. Até estudando as vidas de Leonardo da Vinci e Michelangelo e outros caras, é, me ocorreu essa frase agora. Então, para mim, em qualquer caminho que eu vá seguir, entendeu? Principalmente trazendo para o mundo do poker e para o mundo do trade, é um jogo de vida e morte. Alguém vai ganhar e alguém vai perder. E ok, faz parte do jogo. A vida é assim. Ponto final. Obrigado.